Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Eu sou Marcelo Cruvinel, gerente de planejamento e relações com investidores da Petro Recôncavo. Estão aqui conosco para conduzir as apresentações nossos diretores executivos Marcelo Magalhães, nosso diretor-presidente, e Rafael Cunha, nosso diretor financeiro de relações com investidores. Também estão conosco aqui na sala Lucas Neves, nosso diretor de controladoria, João Vitor Moreira, diretor de regulação e novos negócios, e a Virgínia Ribeiro, especialista do time de IRI. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e estará disponível no site de IRI da empresa. Destaque que para quem precisar de tradução simultânea, temos uma ferramenta disponível no ícone escrito Interpretação, localizado no centro inferior da tela. Ao final das apresentações, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Para participar, pedimos que envie sua pergunta através do ícone Q&A e assim que anunciarmos seu nome, pode fazer a pergunta ao vivo. Uma solicitação vai aparecer para ativar o microfone na tela. Se preferir não usar o microfone, por favor, escreva sem microfone no final de sua pergunta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Petro Recôncavo, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marcelo Magalhães, diretor-presidente, para iniciar o evento com suas considerações iniciais. Por favor, Marcelo. Obrigado, Cruvinel. Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui. Estamos aqui mais uma vez para reportar os resultados trimestrais da companhia. Nesse segundo trimestre de 2022, de uma maneira geral, estamos extremamente satisfeitos com o progresso daquilo que a gente pretende executar aqui. Em termos de execução, a gente continua a ver aí um aumento muito significativo dos principais indicadores financeiros, receita, EBITDA e lucratividade em relação à comparação anual. Estamos apresentando também um crescimento de produção, como esperado, e alguns marcos muito relevantes aí no trimestre que continuam a mostrar a nossa capacidade de executar o nosso modelo de negócio. Acho que o aumento da produção, a continuidade da perfuração de poços com muito sucesso, com muita produtividade, tempos excelentes, obtendo também resultados muito bem. A nossa contínua capacidade de não apenas executar workovers, mas de ampliar o número de workovers e de atividades que estão sendo executadas, como vamos falar aqui mais adiante, até em função dos bons resultados alcançados, continuamos a ampliar a nossa capacidade verticalizada de execução, tanto de workover quanto de perfuração. Alguns aspectos muito relevantes nesse trimestre, eu diria, sobretudo, a continuidade do processo regulatório junto à ANP para obter a extensão das concessões dos nossos campos, sobretudo em Riacho da Forquilha. Se vocês bem lembram, são processos que foram iniciados ali um pouco depois da aquisição de Riacho da Forquilha, mais ou menos em torno de março de 2020. E nesse trimestre a gente começou a ter a concessão pela ANP das extensões de alguns dos campos mais relevantes, com extensões integrais dos 27 anos possíveis até 2052 e, em muitos casos, com curvas de royalty que agradam a gestão da companhia em termos da possibilidade que vai nos gerar de obtermos redução de royalties nesses campos mais expressivos, né? Na parte de gás também, obtivemos aí contratos muito interessantes para a companhia, seja pela característica de interruptibilidade deles, como é o caso do contrato com a Bahia Gás, seja pelas características de precificação que a gente está conseguindo. Isso tudo aumenta muito a monetização da nossa produção e aí ajuda muito a termos os resultados financeiros e operacionais que a gente está divulgando aqui para vocês nesse momento. Outro fato muito relevante aqui para nós foi a divulgação do primeiro relatório de sustentabilidade. Ele basicamente traz um diagnóstico inicial das questões da companhia em relação à sustentabilidade, o que já tem nos permitido ir além e traçarmos planos mais claros para qual seria a estratégia da companhia em relação a esta questão extremamente relevante, sobretudo no nosso modelo de negócio. Em termos de produção nos ativos,
nós tivemos aí, ao longo do trimestre, incrementos de produção em ambos os ativos. Claramente um foco maior e resultados mais expressivos no ativo Bahia, em função da aquisição do Polo Miranga ser algo mais recente e que ainda está no pico daquilo que a gente chama de low hanging fruit, que ocorre aí nos primeiros meses. Também, como a gente vai mencionar mais adiante, o incremento no trimestre aí, geral no ativo Bahia foi de 10%, mas a gente vai mencionar aqui que a gente começa a chegar aí em 80% de incremento da produção em Miranga desde do takeover em meados de dezembro do ano passado, o que para a gente é muito importante, eu diria que está até acima daquilo que a gente esperava obter no mesmo período. Normalmente a gente tem aí uma expectativa de duplicar a produção aí nos primeiros 24 meses. Em ativos de gás isso tende a ocorrer às vezes um pouco mais cedo, mas eu acho que a gente está bastante satisfeito com os resultados que estão sendo obtidos no campo do Miranga, não apenas, obviamente, pela sua relevância na produção da companhia, mas por permitir à empresa, de uma forma bem mais clara, ingressar no mercado de gás, com todas as oportunidades que esse mercado traz no país e no mundo nesse particular momento. Tivemos um recorde de produção em junho, então, além do aumento da produção no trimestre, a gente fica extremamente satisfeito com a produção de junho. Ontem, acho que saiu também aí o nosso release de produção de julho, com dados ainda melhores. Acho que isso reforça algo que para nós é muito importante, que é uma continuidade da entrega de resultados. Eu já frisei aqui em calls de resultados anteriores que quando você começa a sair do que a gente chama do low hanging fruit, e de certa forma o ativo potiguar está entrando nisso, a visão de incremento de produção ela tende a ser menos mensal, menos diária e até mais trimestral, e eu acho que o segundo trimestre mostra isso. A gente teve ali nos primeiros 2 meses algumas dificuldades em forma de gargalos operacionais que começam a ser resolvidas momentaneamente e já permitem aí a gente ver um aumento bem mais significativo em junho e julho. Essas dificuldades são normais, fazem parte do processo e, de certa forma, eu até diria que a gente tem a expectativa de voltar a enfrentar alguns gargalos no futuro. Em geral, esses gargalos, eles advêm da gente estar encontrando resultados melhores do que esperados nos nossos workovers, nas nossas perfurações, e às vezes você tem que esperar um pouquinho para ser capaz de plenamente monetizar esta produção. No ativo potiguar aí também, esse mesmo tipo de comportamento de produção. A gente entrou com mais uma unidade de fraturamento hidráulica, é a segunda unidade da companhia, uma unidade mais parruda, digamos assim, com capacidade de executar fraturamentos mais amplos, né? Isso é extremamente relevante porque, sobretudo no polo potiguar, a gente tem obtido resultados excepcionais com fraturamento em áreas que a gente chama de tight gas. Isso tem, de novo, nos ajudado muito a aumentar a produção naquele ativo, sobretudo também a produção de gás, né? Ao longo do trimestre, executamos 40 intervenções de workover. Isso também é um resultado operacional muito significativo que advém da nossa contínua capacidade de integrar novas sondas aos ativos, sondas com pessoal próprio, pessoal treinado, que possa operar essas sondas com segurança. E como falaremos também aqui mais adiante, isso tem nos permitido, inclusive, pedir ao nosso Conselho de Administração que a gente aprove novos investimentos para que a gente venha a aumentar a nossa frota de sondas e continuar a aumentar o ritmo de atividade em função, inclusive, e sobretudo, dos resultados que a gente tem obtendo nessas atividades já executadas. O incremento da monetização de gás aqui também ajuda muito. Eu vou, mais uma vez, me permitir falar muito de gás aqui. Acho que, no momento atual, as características de oportunidade, custo de desenvolvimento e de operação e o nível de monetização e precificação que a gente começou a alcançar no gás, sobretudo nesses contratos mais recentes, levam naturalmente a uma certa priorização maior do gás, e vocês vão ver aí, em certos aspectos, que os aumentos de produção de gás têm superado os aumentos de produção de óleo, e isso é algo que, pelo menos nesse momento, faz todo sentido para a companhia.
Tá? Uma boa parte do que eu mencionei antes das dificuldades de monetização, aí, talvez que tenham impactado a produção de abril e de maio, estavam no incremento da capacidade de processamento e escoamento do complexo de Sabiás. Como a gente vai ver também mais adiante, é uma área onde a gente tem focado muito da perfuração da companhia. Os resultados têm vindo em linha ou um pouco superiores àquilo que a gente espera, e com isso a gente passa a depender mais fortemente dos projetos de facilidades para que a gente possa escoar. Né? Então, nesse momento aí, no trimestre, a gente perfurou 10 poços, né, dos quais 7 já estão produzindo. Vocês vão observar aí de que os poços de perfuração nessas áreas têm gerado para a companhia um resultado de produção muito interessante. Então, a gente tem planos de continuar aí com a perfuração intensa, e também estamos já seguindo na ampliação da frota de sondas de perfuração próprias da companhia, de forma de que isso se intensifique bastante ao longo dos próximos trimestres. No ativo Bahia, como eu mencionei, né, um foco muito grande aí no ativo Miranga, um ativo que ainda está em plena, digamos assim, vigor daquilo que a gente chama de low hanging fruit. Os resultados têm vindo muito bons. A gente tem demonstrado a capacidade de execução, que é a base para que esses resultados sejam bons. Então, a gente tem hoje 4 sondas alocadas aqui no ativo Bahia, fomos capazes de realizar 36 intervenções de workover. Você vê que há um certo equilíbrio aí, né? E o incremento na produção de gás advém de novo desses novos contratos que ampliam substancialmente as características de monetização da produção de gás. Ampliamos aí, mais uma vez, acho que dessa vez com um novo contrato com a Bahiagás, que é um contrato que tem características muito interessantes da sua interruptibilidade. Então, a gente passa a lidar com uma outra situação. E com a Cegás, onde a gente obteve aí um contrato que tem uma precificação muito interessante, muito mais em linha com aquilo que a gente está vendo no mercado de gás mais recente, né? Então, a gente demonstra mais uma vez a capacidade da companhia de manter uma liderança, sobretudo aqui no Nordeste do Brasil, como aquela companhia que está gerando mais produção, gerando mais contratos, comercializando gás com as principais distribuidoras regionais da região Nordeste. Continuamos agora trabalhando para ampliar isso. O objetivo da equipe aqui é de gerar novos contratos, gerar contratos cada vez mais atrativos do ponto de vista comercial, e com a expectativa de termos incrementos sustentáveis de produção. Em geral, essa nova produção vai sendo canalizada para esses contratos mais atrativos, gerando, no fundo, uma precificação média e uma atratividade no produto gás muito maior, seja no gás seco em si, seja nos líquidos provenientes do gás natural. Nós tivemos aí, nesse trimestre, uma questão que está ressaltada aí no nosso press release, relativa ao contrato de swap aqui com a UTG Catu. A Petrobras, em algum momento, nos notificou para uma diferença no que ela considera que deveria ser a receita do swap de líquidos neste contrato. Nós entendemos que a forma como a companhia vinha reconhecendo suas receitas está plenamente suportada pelos instrumentos contratuais, mas é um assunto complexo, resultante de um contrato extremamente significativo. É bom a gente sempre lembrar que foi um contrato ali que foi gerido no final do ano passado. Foi um contrato bastante inovador, acho que foi um contrato muito pioneiro. Esse contrato tem nos permitido, ao longo do primeiro semestre, todo esse sucesso com a monetização do gás natural. É um contrato com o nosso principal parceiro comercial, a Petrobras, com várias interfaces. Então, nós estamos sendo muito cuidadosos em dizer o seguinte: nós acreditamos que a atribuição dessa receita está totalmente suportada pelas bases contratuais que nós temos com a Petrobras, e vamos colocar para ela de uma forma clara que a nossa expectativa é do cumprimento integral desse contrato. Mas vamos sentar na mesa de forma razoável, considerando os vários aspectos da relação com a Petrobras, e assim que a gente tiver uma maior segurança de como se estenderá essa questão, a gente vai vir para o mercado
com a usual transparência com que a companhia reporta e adota posições em relação a isso. Neste momento, de uma forma muito conservadora, fizemos um desreconhecimento contábil da receita, que tem um impacto aí grande sobre os resultados do trimestre. Acredito que, sem isso, os resultados do trimestre excederiam muito as nossas próprias expectativas. Com esse impacto, há uma redução aí da lucratividade da companhia e a receita vem um pouco abaixo daquilo que a gente esperava, mas é melhor que a gente possa ter a tranquilidade de trazer esse assunto para a mesa e colocar de uma forma muito clara antes que se torne um problema maior. Naturalmente, isso será resolvido agora no futuro próximo, daqui para frente, na medida que a gente deve estar transitando desse contrato de swap aqui com a UTG Catu para um contrato de processamento do gás, como já ocorre na UPGN Guamaré, e isso aí deve deixar essa questão de uma forma bem mais clara. Vou passar agora para o nosso CFO, Rafael Cunha, que vai comentar com vocês os aspectos de custos e financeiros do trimestre. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Esse primeiro slide aqui ele mostra a evolução do nosso custo de produção por barril de óleo equivalente, que no segundo trimestre ficou em $13,88. Foi um crescimento de aproximadamente 13% aí em relação ao primeiro trimestre de 2022. Metade disso foi basicamente um efeito cambial, uma variação do dólar no período. E a outra metade eu vou explicar em mais detalhe logo na sequência, que a gente tem um detalhamento da parte de custos. E reflete também um pouco com essa retomada da produção de preço, a gente também costuma reativar um pouco da produção de poços de alta vazão, que tem uma proporção água-óleo um pouco maior, então, naturalmente, são um pouco mais caros de produzir na margem, digamos, alguns desses poços que estavam parados num cenário de preço um pouco mais baixo. Obviamente, tem um impacto também, a gente já tem essa experiência aí de alguns takeovers que a gente fez da Petrobras, quando você assume a operação no campo, como, por exemplo, o ativo Miranga, normalmente a produção vinha declinando, vários poços vinham sendo parados, a utilização da capacidade de compressão, por exemplo, processamento estava bem reduzido em relação ao potencial. Então, infelizmente, acontece uma certa canibalização desses poços e máquinas que vão parando. Então, quando você assume essa operação e começa a reativar poços e a utilizar toda a capacidade de compressão, normalmente existe um certo backlog de manutenção que você acaba tendo que fazer e acaba impactando um pouco os custos aí nos primeiros 6 meses a 1 ano de operação desses ativos. A gente tem vivenciado isso um pouco no caso de Miranga aí, nesse primeiro momento. Por fim, obviamente, nós, como toda a indústria e todo o mundo, temos sentido um pouco da pressão inflacionária, aí, principalmente nas linhas de serviços e materiais. Isso vem acontecendo à medida que os contratos estão chegando nos seus aniversários para reajuste. Isso vem acontecendo, mas acho que, de modo geral, o lifting cost ainda está dentro de patamares bastante controlados aqui. Pode passar, por favor? Aqui detalhe um pouco mais dos nossos custos de despesas aqui em reais, né? Então, aqui já eliminando um pouco do efeito cambial. Tivemos alguns poucos efeitos assim meio que sazonais no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. A gente teve o pagamento da PLR, isso impactou um pouco as despesas com o pessoal aí na ordem dos R$3,5 milhões mais ou menos. E também na parte de licenciamento ambiental, a gente pode ver que tem uma carga maior de despesas aqui no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. A parte pessoal, destacaria também que a gente vem numa crescente, como o Marcelo mencionou, de mobilizando equipamentos adicionais na nossa frota de sondas e fraturamentos e etc. Então, normalmente, quando isso acontece, a gente acaba trazendo pessoas para treinamento, onboarding, etc., 1, 2 meses antes de começar a operação. Então, tem um certo custo que você tem sem benefício aí nessa ordem de magnitude, de 2 meses mais ou menos. Além disso, na parte pessoal também, obviamente, a gente vem reforçando algumas estruturas corporativas. A gente tem desenvolvido bastante aí uma área interna de M&A, agora já começando a ficar voltada para um novo cenário, que não é tão voltado só para o desinvestimento da Petrobras. A gente tem desenvolvido muito uma área interna de comercialização e de marketing de gás natural. Então, isso está refletido aqui também. Na parte mais de
de serviços e materiais é onde eu destacaria um pouco mais dessas pressões inflacionárias de reajuste de preço, mas fora isso, tudo dentro de uma certa estabilidade, até a conta de energia elétrica, uma redução até significativa aí, por conta de colhendo um pouco de frutos aí de contratos de mercado livre, que tem sempre, quando a gente contratou, tinham sempre custos decrescentes aí com o passar do tempo. Pode passar, por favor? Na parte de receita aqui, destacaria que, obviamente, a receita de petróleo, principalmente aí no Polo Potiguar, que teve um crescimento na produção maior, capturou um pouco desse ganho, mas ele foi praticamente todo comido, digamos assim, na parte de petróleo pelas perdas no hedge, e também a receita de petróleo e de gás também sofre um pouco do efeito da desvalorização do câmbio no período, que afeta um pouco aí o faturamento. Destacaria também aqui na parte de gás, o Marcelo já mencionou, né, o impacto, a receita de gás acompanhou um pouco do crescimento, então ela teve um crescimento, mas esse crescimento teria sido ainda maior, não fosse esse impacto dessa questão do swap de gás que o Marcelo mencionou. Isso foi na ordem de R$53 milhões, então a nossa receita líquida, não fosse essa questão, teria sido R$53 milhões maior do que o reportado aqui, que conservadoramente a gente optou por não reportar nesse momento esses R$53 milhões. Pode passar? Aqui de forma bem resumida, a nossa DRE, a gente já falou da receita líquida, a gente já falou dos custos de despesas, destacaria aqui um pouco do crescimento da depreciação e amortização, que segue basicamente o crescimento dos nossos investimentos. A gente vai descrever que no período aí atingiram na ordem de R$300 milhões de CAPEX da companhia, e também o aumento da produção, como a gente amortiza a maior parte do nosso ativo imobilizado pela método das unidades produzidas. Quando a produção aumenta também a depreciação. O resultado financeiro líquido ele foi impactado aí no trimestre pela variação do dólar no período, então ele acabou gerando uma perda aí no período pela apreciação do dólar, que acaba, como a gente tem passivos a pagar da Petrobras, que são denominados em dólar, e tem a dívida financeira também em dólar, acaba impactando o período, mas dentro do semestre todo ainda está positivo esse resultado financeiro negativo. Resultado líquido no trimestre, R$131 milhões, e no acumulado do ano, R$532 milhões de lucro líquido. Que detalha um pouco do nosso book de hedge, né? A gente, como já mencionou no trimestre anterior, esse ano todo a gente obteve um waiver dos bancos para não ter que adicionar novos hedges, então a gente está sofrendo um pouco com os contratos que a gente tinha do passado, mas esse montante de contratos em aberto tem reduzido. A gente abriu o ano aí com mais ou menos 5 milhões de barris de hedge nos nossos livros, isso vem sido amortizado, atualmente 3,8 milhões de barris, com esse perfil aí detalhado de preço médio aí, por vencimento. Pode passar, por favor. Aqui só demonstra um pouco de forma gráfica aqui como estão espalhados esses vencimentos dos contratos, é mais ou menos quase que estável aí na ordem de 480, 500 mil barris por trimestre, mais ou menos, que vem sendo vencido. Atualmente, se eu pegar quanto isso representa, dá mais ou menos 5 mil para o ano de 2022, 5.458 barris de óleo por dia de petróleo e de produção redeada. Isso representou, aí, comparando com a nossa produção do segundo trimestre, mais ou menos 27% da produção medida em BOE, e medindo só a produção de petróleo, mais ou menos 44% da produção de petróleo. Então, o que a gente tem objetivando e tem conseguido é que, à medida que a nossa produção vem crescendo e os contratos de hedge vão vencendo, essa proporção de produção da produção de petróleo redeada vem reduzindo um pouco. Isso também é possível e com segurança do nosso lado, porque a participação da receita de gás vem crescendo de uma forma bastante significativa, o que já provê quase que naturalmente uma certa diversificação de receita e um certo hedge quase que, não vou chamar de natural, mas um hedge que reduz a nossa necessidade de redear a commodity Brent. Pode passar, por favor? Na demonstração de fluxo de caixa aqui, a parte do resultado operacional a gente já falou bastante, vou destacar um pouco aqui
que a gente se beneficiou nesse trimestre. No primeiro, vou falar de outra forma, no primeiro trimestre de 2022, a gente tinha sido penalizado nessa variação de ativos e passivos aí por uma formação de capital de giro inicial um pouco mais forte aí, né, no ativo Miranga, e também aquela crescida inicial do preço do petróleo acaba gerando uma formação de contas a receber um pouco mais forte. No segundo TRI de 2022, isso aí já se normalizou, então essa variação de ativos e passivos já foi positiva, de modo que o caixa gerado pelas atividades operacionais já ficou até bem próximo, até um pouco superior ao EBITDA do período, ou seja, houve uma certa normalização dessa geração de caixa operacional. Na parte de CAPEX, eu já tinha mencionado esse nosso investimento aí, crescimento do investimento aí na ordem de 317 milhões de reais, bem em linha, basicamente investimentos em perfuração de poços, workovers, projetos de facilidades e também um pouco já capturou um pouco dessa nossa expansão da frota de sondas, principalmente de workover no período aqui e de fraturamento. A parte de aplicações financeiras já é um pouco da aplicação dos recursos do follow-on, que vão aparecer logo em sequência aí no fluxo de caixa das atividades de financiamento. Pode passar, por favor? Que a gente fez uma captação líquida aí, mais ou menos de R$1 bilhão aí da nossa oferta que a gente fez em julho. A gente pagou dividendos no período, R$40 milhões aproximadamente, então reforçamos aí nossa posição de caixa. Pode passar? Aqui eu só ilustrando um pouco de forma gráfica aqui, já depois do follow-on, então a gente está com caixa líquido bastante robusto aí, de $330 milhões aproximadamente. A nossa dívida bancária em 30 de junho era de $111 milhões, a gente já teve uma amortização em julho, isso aí já baixou de $100 milhões agora, e a gente tem contas a pagar ainda da Petrobras, das aquisições passadas, Anga, Yasta Forquilha e Paulo Remanso, na ordem de $220 milhões, então e aí mostra como isso está distribuído ao longo do ano, lembrando que principalmente Miranga, boa parte dos pagamentos aí estão distribuídos aí ao longo de 3 anos para frente, então dá bastante conforto aí com a nossa posição de caixa atual. Pode passar. Passar de volta aqui para o Marcelo aí para falar um pouco do ESG. Obrigado, Rafael. Como eu mencionei antes, a gente no trimestre também divulgou aí o primeiro relatório de sustentabilidade. Em geral, esse é um processo que no primeiro relatório, talvez até mais no próximo, você passa por uma parte muito maior de diagnóstico do que propriamente ação, né? É muito importante que a gente entenda de como a gente pode ser mais efetivo nessa questão de sustentabilidade. A companhia tem claramente tomado decisões muito importantes relativas à questão de diversidade, equidade e inclusão. Estamos muito atentos, até pela região onde operamos, de ter um mix muito grande de diversidade na contribuição no nosso quadro de colaboradores, né? Dentro do próprio relatório de sustentabilidade, fizemos o primeiro inventário de gases, já estamos iniciando o segundo. Isso também é um passo importante para que a gente veja onde é que a gente pode ser mais efetivo em relação a essa questão. Mas eu já antecipo que a companhia vê que o principal vetor de sua atuação de ESG nas áreas onde ela opera, que é o interior do Nordeste do Brasil, está voltado para a área social, né? Eu tenho repetido aí até junto com algumas pessoas da indústria que a gente prefere usar a sigla como SEG e dando um claro indicativo de que a gente vai colocar as questões sociais como prioridade. Nisso, a companhia tem uma longa trajetória aqui na Bahia de programas sociais, que são feitos em parceria com a ABSE Brasil, que é uma fundação especializada em dar efetividade aos recursos aplicados nesses projetos. Então, a gente teve aqui na Bahia o Ciranda Viva, no Rio Grande do Norte, o Viva Sabiá, que tem um foco menos em educação e mais justamente na utilização da água,
né, onde a gente está implementando equipamentos de limpeza de água para tornar a água mais potável nas regiões no entorno de Mossoró e para melhorar a capacidade das comunidades locais de dar um melhor uso à água e ao solo. Então a gente procura muito identificar, e a AVSE nos ajuda a fazer isso muito bem, qual é a real necessidade ali das populações que moram no entorno das nossas operações e de outro lado, olhar de como a companhia pode efetivamente ser mais efetiva no desenvolvimento de projetos que impactem essa necessidade. Então, a gente faz isso de uma forma muito customizada para as diferentes localidades que a gente ocupa. Como vocês sabem, a companhia tem a sua sede no município de Mata de São João, aqui na Bahia, que temos a honra de dividir esse município com um dos litorais mais bonitos aqui da costa brasileira, na Praia do Forte, onde nós temos o projeto Tamar, que também é uma parceria que nós estamos desenvolvendo no sentido de reciclagem de lixo e de educação das pessoas. A gente está levando crianças aqui do interior da Bahia para visitarem o projeto Tamar. Muitas vezes você vendo crianças que moram a poucos quilômetros do mar pela primeira vez tendo a chance de ver o oceano. Um aspecto também muito importante aí, de novo, muito adaptado às nossas características aqui. Nós estamos numa indústria que está expandindo muito, sobretudo na área de serviço, depois de um longo período de baixo investimento pelo operador anterior. Então nós estamos investindo muito na formação de profissionais, sobretudo para a área de sondas, que é uma área que a gente tem muito orgulho de ser extremamente produtivo, extremamente eficiente e que tem um impacto muito grande no futuro desenvolvimento das nossas atividades. Então nós fizemos uma parceria com o Senai, temos uma turma muito grande, tanto aqui na Bahia como no Rio Grande do Norte, no sentido de formar novos jovens para essa profissão de sondador que a gente espera que possa gerar uma demanda sustentável aí no Nordeste pelos próximos anos. Se puder passar o slide, por favor. Acho que em termos de que é que a gente espera de próximos passos, eu quase que ousaria dizer que é um incremento daquilo que a gente já tem feito aí ao longo dos últimos 3 anos, sobretudo, né? A gente cada vez mais sendo capaz de ampliar a nossa capacidade operacional. Isso exige recursos humanos treinados, muita logística, equipamentos complexos que muitas vezes nós estamos importando e aumentando o nosso parque, a nossa capacidade de execução. Isso tudo, de novo, para que a gente possa continuamente acelerar o nosso programa de investimentos. É isso que vai dar sustentabilidade ao aumento da nossa produção em todos aqueles postos que a gente opera hoje. No mercado do gás, é uma área que a companhia obteve resultados nos últimos meses extremamente expressivos. Acho que isso está apenas começando. Como o Rafael mencionou, temos montado uma equipe de comercialização, marketing muito forte para que a gente possa ter cada vez mais informação e melhorar cada vez mais a monetização da produção de gás, que só faz crescer. E, finalmente, tivemos até uma reunião do nosso Conselho de Administração com o management ao longo do trimestre, onde a gente passou a discutir de uma forma muito mais clara o posicionamento da companhia perante o mercado, o crescimento em M&A, além do programa de desinvestimento da Petrobras. Também estamos estruturando aqui uma área para que a gente possa sempre ser capaz de identificar oportunidades e gerar nossos negócios. Mas, só para finalizar, temos ainda uma convicção muito grande de que, como a companhia que apresentou a melhor proposta, tendo sido selecionado como preferred bidder pela Petrobras, em algum momento vamos retomar as negociações, assinar um SPA no Polo Bahia e voltar a entregar aqui na Bahia muito mais crescimento através da consolidação dessas novas concessões e todo um enorme plano de desenvolvimento que nós temos para elas, assim que for possível. Estamos trabalhando de uma forma muito forte, com a melhor assessoria jurídica possível, na qual a gente dá o suporte à Petrobras na questão jurídica, que ainda mantém a suspensão das negociações do Polo Bahia, e estamos extremamente otimistas de que isso se resolverá, até porque temos a clareza de que temos o melhor argumento, temos a confiança no sistema jurídico brasileiro de que isso irá prevalecer. Muito obrigado, acho que com isso abrimos aqui para perguntas da audiência. Obrigado, Marcelo. Vamos começar com a pergunta da Monique Greco, do Itaú. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelas perguntas. Se eu puder fazer duas,
Em relação aos waivers obtidos esse ano para os novos heads, mais para o Rafa essa, né? Se tem alguma chance da companhia celebrar novos heads no ano que vem que se somem a esse book de head que você mostrou, para a gente conseguir ter alguma visibilidade aí para os próximos meses. E uma segunda pergunta, se o Marcelo puder comentar um pouco mais, em relação ao contrato de swap de líquidos em Catu, ficou claro que a celebração de um novo contrato de processamento com a Petrobras mitiga esse efeito, né, que a gente observou aí no TRI. A minha pergunta é o que a gente pode esperar de upside na comercialização desses líquidos diante da perspectiva de aquisição de Bahia Terra e, consequentemente, da UPGN, né? O que muda nessa comercialização que a gente poderia esperar de upside diante da aquisição de Bahia Terra? Obrigada, pessoal. Quer que eu comece aqui, Marcelo? Vai lá, depois inclusive eu vou passar para o João aqui que está conosco, ele vai comentar mais especificamente a questão do gás. Tá bom. Não. Bom, com relação ao RED, Monique, a nossa visão é que, sim, dada a situação atual de liquidez da companhia, de receita de gás, etc., para o portfólio de ativos atuais da companhia, a gente não vê a necessidade e não teremos a intenção de fazer novos REDs de petróleo, de Brent. A gente enxerga a adição de REDs adicionais de petróleo agora bastante vinculada à aquisição de novos ativos, investimentos relevantes, como, por exemplo, o Polo Bahia Terra. Então, destravando a negociação e a gente caminhando para uma assinatura da aquisição do Polo, aí sim a gente vai desenhar um novo programa de RED que nos dê uma segurança financeira, aí, tendo em vista a estruturação financeira para a aquisição do Polo. Mas, dado nosso portfólio atual, a gente não enxerga necessidade, nem os nossos credores, de ficar adicionando novos contratos de RED, fazendo as rolagens. Bom dia, Monique, bom dia a todos. Com relação ao contrato de swap e as possibilidades de monetização, acho que, efetivamente, a partir do momento em que a gente resolva esse contrato de swap, que está na sequência de atos, né, a gente assinou esse contrato de forma transitória e já estamos negociando com a Petrobras um instrumento definitivo, como o Marcelo falou, um sistema de tolling, onde a gente vai passar a processar o gás natural, pagar um valor para a Petrobras, mas a gente continua fazendo a comercialização livremente do nosso gás natural. Isso prontamente resolve, digamos assim, a questão do líquido para o futuro, na medida em que eu passo a comercializar os meus próprios líquidos e não faço mais jus a nenhum tipo de crédito. E aí, de fato, se abre uma série de possibilidades para que a gente monetize livremente esse condensado de gás natural. A situação atual da UTG Catu é que ela não faz o fracionamento dos líquidos, como acontece na UPGN Guamaré. Então, você não tem ali o gás liquefeito de petróleo e o C5+, que é uma possibilidade de receita adicional e que a gente tem avaliado o que se chama de unidade de fracionamento. Ele é como se fosse uma etapa adicional na unidade de processamento. Ela permite que a gente faça essa quebra, né, dos líquidos que formam ali o gás de cozinha e depois que a gente possa comercializar o C5+. Mas mesmo na situação atual, a gente ainda teria a possibilidade de comercializar livremente o que se chama de C3+, que é o condensado de gás natural, e mudar do fluxo atual onde ele é comercializado pela Petrobras. Isso está previsto nos instrumentos contratuais e a gente tem avaliado todas essas possibilidades. É possível que elas sejam feitas em série, a gente busque um racional de comercialização desse C3+, e, eventualmente, depois uma unidade de fracionamento. Existem uma série de benchmarks de preço, mas, por exemplo, a Alvopetro, que é um player que está ali na região e que comercializa esse líquido nessa sistemática, ela reporta aí para o mercado que ela vende esse produto a prêmio de Brent, né? Então é um Brent Plus, é uma das referências aí de possibilidades de monetização desse condensado. João, só uma curiosidade, a Alvopetro, ela comercializa para a indústria essa corrente? Nosso melhor conhecimento, ela comercializa para uma refinaria privada daqui da própria Bahia. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigado, Monique. A segunda pergunta do Tasso Vasconcelos, do UBS. Oi, pessoal. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael, pessoal.
Marcelo, se eu puder insistir um pouco mais aqui em Bahia Terra, dá para a gente poder pensar em alguma forma, alguma espécie aqui de end date, talvez se as negociações não avançarem até tal data, tem mais chances desse deal não ir adiante, ou eventualmente se a eleição em outubro, se pode mudar eventualmente a cabeça de vocês. Sei que é difícil falar, mas do lado da Petro também, se vocês já tiveram alguma discussão nesse sentido. E ainda em Bahia Terra, em termos de valor do bid também, né? O quão confortável vocês estão em manter esse valor de 1,4, 1,5, a gente viu na mídia, a Petro também chegou a comentar em algum momento, com eventuais atrasos nessas negociações. A gente sabe que passando o tempo, a produção desse campo nas mãos do antigo operador tende a cair, né? O preço da commodity, obviamente, pode variar neste meio tempo, eventualmente também tem um incremento nos custos com o mercado mais aquecido, inflação, enfim, pegar um overview de vocês também nesse sentido seria bastante interessante. Tasso, eu vou te pedir desculpas de não poder entrar em maiores detalhes. Eu vou reforçar a posição que eu dei anteriormente com um pouquinho mais de informação. A gente hoje ouve dos nossos assessores jurídicos de que nós temos uma causa muito boa e de que nós vamos prevalecer, tá? Em relação ao nosso parceiro, que é a Eneva, nós estamos trabalhando com a Eneva em todo o desenho da relação entre as empresas em relação a esse consórcio, seja no upstream, seja no midstream. Internamente, nós temos todo um desenho daquilo que é preciso fazer para avançar no SPA, embora a gente não possa estar negociando com a Petrobras do outro lado. Então, eu lhe digo o seguinte, a minha impressão neste momento é de que essa questão jurídica será superada antes que a gente tenha tempo suficiente para que questões de precificação, ou de macroeconomia, ou questões eleitorais passem a ser significativas em relação a esse negócio. A gente monitora, obviamente, o tempo inteiro as questões macroeconômicas de precificação, elas podem vir a ser uma questão, nesse momento não são ainda, tá? E o nosso viés otimista em relação ao timing disso me leva a crer de que não virão a ser. Então, no momento correto, a companhia vai ter condições de voltar à mesa de negociações, tem uma expectativa de que, a partir daí, a gente caminhe de uma forma muito célere para a assinatura de um SPA com a Petrobras e para toda a resolução das questões de governança interna. Então, de novo, o time não me permite acreditar de que a gente vai ter um solavanco, seja político ou de precificação, que venha mudar o nosso nível de interesse pelo polo Bahia Terra. Pelo contrário, no momento, continuamos extremamente interessados no ativo, vemos muitas possibilidades de desenvolvimento e estamos muito confiantes de que, em breve, estaremos em posição de executá-las. Perfeito, super claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tasso. Próxima pergunta do Guilherme Levi, do Morgan Stanley. O operador talvez identifique aí como Thiago Casqueiro. Oi, pessoal. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, sim. Bom dia, obrigado por pegar as perguntas. Eu acho que a maior parte das minhas perguntas do Bahia Terra já foi respondida, então eu só queria talvez expandir mais no comentário que o Marcelo fez anteriormente da nova área de M&A da companhia. Eu queria entender se tem alguma mudança decidida em relação ao escopo de novas oportunidades que vocês poderiam olhar, se de repente Água Rasa tem sido um pouco mais discutido, ou se alguma oportunidade fora do Brasil também poderia fazer sentido, caso a aquisição do Bahia Terra não se materialize agora nos próximos meses. E uma segunda pergunta, se eu puder, eu queria entender, durante as negociações que vocês vêm tendo para novos contratos de gás natural, como que está a cabeça em relação a se manter esse benchmark atrelado ao Brent e como vocês veem a sustentabilidade desses valores aí acima de 12% do Brent ao longo dos próximos anos? Obrigado.
Obrigado, Thiago. As questões que você mencionou, seja no exterior, seja de águas rasas, elas vêm sendo discutidas aqui, independente de Bahia Terra. Tá? Não é algo que a gente condicione algo a isso. A gente acha que ambas as coisas podem vir a acontecer. Nós temos tido muitas conversas aqui no nível do conselho e do management sobre isso. De certa forma, a companhia reforça o seguinte: ela continua focada naquilo que ela sabe fazer muito bem e que tem uma vantagem competitiva clara, que são ativos maduros em terra no Brasil. Tá? Isso é o nosso foco principal. A gente entende que até mesmo na medida que se aproxime o fim do programa de desinvestimento da Petrobras, a gente tem basicamente Bahia Terra e Urucu em aberto, aí são dois ativos que um a gente está negociando, o outro a gente tem muito interesse, mas na medida que isso se aproxime do final, a gente entende que naturalmente vai haver uma consolidação. Existem ainda alguns pequenos produtores para os quais a gente acredita que a gente pode agregar valor numa transação para ambos os lados, tá? Estamos muito atentos a isso, estamos cada vez mais atentos a ofertas permanentes nas bacias em que a gente já atua. Isso é, digamos, o core do nosso processo de M&A, além de algumas oportunidades de gás. Mas, para além do core, estão as coisas que você mencionou. Seja em águas rasas, seja em ativos fora do Brasil, a gente tem uma visão um pouco mais oportunística. Estaremos atentos a deals nessas situações, e se em algum momento a gente entender por alguma situação específica daquele deal, de que se trata de uma oportunidade que a companhia deve ir além do seu core business, nós estamos nos preparando para irmos além do nosso core business. Em relação à questão que você fez dos contratos de gás, o João está aqui, pode complementar. Eu particularmente acho que a gente vai se transicionar para fora dessa referência do Brent. Acho que isso é uma coisa muito, muito brasileira em função do domínio histórico que a Petrobras teve sobre a precificação desse produto aqui no Brasil. Acho que isso não é assim na maior parte do mundo. Acho que a gente vai caminhar para que não seja assim, e acredito, inclusive, de que é bom para a companhia que não seja assim, porque, como o Rafael mencionou anteriormente, a precificação do gás, sobretudo na medida que ela se desatrele do Brent, ela fornece uma diversificação de receita para a companhia que pode funcionar de uma forma diferente a depender das condições macroeconômicas futuras. Eu hoje enxergo uma sustentabilidade de preço do gás muito maior e acredito que a empresa tem condições de manter preços em dólar atrelados a outros índices que não ao Brent, e isso no longo prazo deve se mostrar melhor para a companhia, e eu acredito até que melhor para o mercado. Tem algo a acrescentar, João, por favor? Só um último ponto da pergunta sobre essa sustentabilidade do preço, em patamares de 12% acima. Acho que o Marcelo colocou muito bem o racional de como a gente busca participar dessas negociações. A gente tem uma lógica de diversificação, mas a gente ainda tem o fato de que mais de 90% dos contratos, principalmente os praticados aqui no Nordeste, eles estão atrelados a Brent. Então, como parte da nossa estratégia de tentar capturar esses volumes contratados perante distribuidoras e consumidores livres, em alguns casos, como a gente declarou na Cegás, a gente acabou seguindo essa metodologia. Quando você olha as perspectivas, os contratos junto às distribuidoras que são publicados na ANP nos anos de 2023, 2024 e 2025, existe sim ainda uma margem. Os contratos eles vão entre 13% a 16% do Brent, dependendo de quem é o supridor, e na medida em que você também enxerga a saída da Petrobras desse mercado e uma necessidade de suplementação de volumes a partir de carga de GNL, que é como a gente tem visto o ambiente do Nordeste se desenhar, e aí você olha o preço do gás natural no mundo afora, o fato é de que existe sim perspectivas de que o preço do gás natural permaneça alto e em patamares até superiores com os nossos contratos mais recentes. Perfeito, obrigado. Obrigado, Guilherme. A próxima pergunta é do Felipe Augusto, do Brasil Energia. Olá, bom dia a todos. Marcelo, eu gostaria de saber quantas perfurações e intervenções em poços a companhia pretende realizar até o final de 2022, quantas sondas a companhia está operando e quantas pretende contratar ainda nesse ano, e falar um pouco sobre o Polo Urucu também, qual a situação atual. Bom, nós estamos aí num processo de trazermos novas sondas, tá? Marcelo, acho que você tem um número exato de postos que estão programados aí para o segundo semestre.
Que é o número da certificação de reserva, né? 44 poços. 44 perfurações adicionais, né? Até mesmo no total do ano. Até mesmo em relação aos resultados que estão sendo obtidos, a gente tem se preparado justamente para isso, para aumentar a nossa frota de sondas e, sobretudo, diversificar essa frota de sondas. Tá? A gente hoje tem um equipamento que tem uma versatilidade muito boa para perfurar ali entre 500 e talvez 2.500 metros, e os próximos equipamentos vão ser voltados para perfurações mais eficientes em dois cenários bem distintos. Para horizontes muito mais rasos, que é o caso, por exemplo, lá das concessões de Sabiá, de 500, 600 metros. Então, a gente, tendo um equipamento com características específicas, a gente consegue ser mais eficiente nesse horizonte e talvez um outro para algumas locações mais profundas que a gente tem aqui e que pode vir a ter também com Bahia Terra e, de novo, mais adequado a ir atrás de reservas mais profundas, onde a gente vá além da capacidade do nosso equipamento atual. Uma coisa que nos deixa muito claro aí nesse processo aí de aquisições ou contratações de novas sondas é realmente a dificuldade que você tem de ter equipamentos disponíveis para prestação de serviço aqui no Brasil e de quão acertada é a estratégia da companhia de internalizar e de capacitar o seu pessoal para fazer isso internamente, nos dá não apenas uma estrutura de custo mais adequada, mas muito mais flexibilidade e agilidade para executar esse modelo de negócio. Então, Paulo do Cu. Uma pergunta do Paulo Urucu? Nós temos uma outra pergunta do Brasil Energia que veio pela Ana Luísa. Eu ia abrir o microfone para ela agora. Ela comentava, ela gostaria de saber exatamente como estão negociações em torno do Polo Urucu e se a companhia vai aguardar o relançamento do teaser pela Petrobras. Olha, eu não vão, porque não é algo que esteja ativamente sendo discutido. Nós agora estamos focados de novo no nosso plano de negócio e em Bahia Terra, mas nos parece natural de que esse ativo possa vir ao mercado. A gente tem um plano de dar uma olhada muito mais profunda nesse ativo do que fizemos da última vez, né? Seja isoladamente ou em parceria com alguns dos players aí do mercado. Acho que o fato de que a gente bidou aqui em Bahia Terra com o player, que é a Eneva, com quem a gente tem estabelecido uma relação muito grande, nos leva a avaliar esse ativo, provavelmente também em parceria. É algo novo para a companhia, mas acho que é algo que tem funcionado muito bem, inicialmente aí com a Sonangol, agora com a Eneva, e acho que o Urucu tem as características de um ativo onde uma parceria que vem agregar valor pode ser algo mais interessante. Estamos na dependência aí, o outro lado tem que resolver colocar esse ativo no mercado. Não sei se isso vai ocorrer ainda nesse ano, ainda nesse governo, mas, de novo, a gente vê essa questão dos campos em terra como algo muito consolidado e sem muita questão ideológica envolvida. Eu acho que faz sentido para a Petrobras, faz sentido para o país e faz sentido para a indústria de que esses campos sejam colocados à venda, até mesmo pelo exemplo fantástico de criação de valor que a gente vê aí pelos campos do Espírito Santo e do Nordeste. Na medida que empresas como PetroRecôncavo e outras mostram uma capacidade de investimento muito grande, de captação muito grande e, sobretudo, mostra, como a gente mostrou nesse trimestre, a capacidade de ter efetivos aumentos de produção, o benefício é claro e é muito amplo. Então, eu acredito que isso vai acabar ocorrendo. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta do Fabiano Vaz, da Nord Research. Fabiano, seu áudio está liberado. Por favor, habilite e faça sua pergunta. Fabiano, mais uma vez, o seu áudio está liberado. Pode fazer sua pergunta. Bom, vou passar para a última pergunta da Carolina Riseto. Ela pede para que a gente leia aqui, da CGR Riseto Consultoria. Na verdade, ela toca em vários temas que eu acho que já foram comentados. Vou me permitir concentrar aqui em um que a gente comentou pouco, se a companhia pretende investir em campanhas de exploração ou se manterá
consolidada como empresa de revitalização de Campos Maduros? Eu acho que eu mencionei antes, a gente se propõe a ter um foco muito grande na operação e revitalização de Campos Maduros em terra. Isso não quer dizer que a gente não entre, muito pelo contrário, a gente entende de que nas bacias maduras, sobretudo em áreas contíguas às áreas atualmente operadas pela companhia, podem haver ativos exploratórios interessantes. Isso tem mudado muito, é mais uma das grandes conquistas regulatórias que a indústria conseguiu. Hoje o nível de custo e de comprometimento com o programa de desenvolvimento nesses ativos caiu bastante. No primeiro momento a gente fez até um bid para um polo exploratório contíguo a uma das nossas operações no polo Potiguar. Na segunda rodada a gente estava muito envolvido em questões de integração de Miranga e do polo Bahia Terra, acabamos não fazendo, mas devemos participar ativamente nas próximas rodadas, observando a viabilidade e a possibilidade de adquirirmos concessões exploratórias nas adjacências das áreas que a gente opera. Acho muito difícil de que a gente venha fazer isso numa bacia fora daquela que a gente opera, e eu acho praticamente impossível que a gente venha a ter uma atividade realmente exploratória fora dessas bacias. Nós temos aqui uma última pergunta. Primeiro, obrigado, Carolina. Nós temos uma última pergunta do Leonardo. Ele pede para comentar a parceria que foi assinada com a 3R alguns dias atrás. Pois não. Tive a satisfação não apenas de assinar, mas de ter uma intensa conversa com o Ricardo Savini na Mossoró Oil & Gas, seja em público, seja em privado. A nossa equipe também aqui, o João e a equipe da 3R, tiveram a oportunidade de interagir muito antes, durante e depois desta feira e da assinatura desse documento. Mas o que fica claro para ambos os lados é de que ambas as empresas só têm a ganhar com esse processo. Nós temos atividades em bacias similares, né, na bacia Potiguar e na bacia do Recôncavo. A infraestrutura dessa bacia, parcialmente na mão de um ou na mão de outro, a depender da bacia. Mas sobretudo, o seguinte: quem é dono da produção e que é dono da infraestrutura tem interesses muito comuns. Vou dar um exemplo aqui. Monetizar o óleo da produção da Potiguar IP no polo de Riacho da Forquilha, com o seu óleo leve, é absolutamente crítico para a operação da refinaria Clara Camarão. Então existe um interesse natural de ambas as partes que a gente possa continuar a transitar o nosso óleo por aquela instalação. Essa mesma comunhão de interesses ocorre em praticamente todos os ativos de infraestrutura em ambas as bacias. Então, de novo, continuamos a conversar com eles, esperamos evoluir para modelos que ainda não estão definidos, em que a gente possa maximizar a geração de valor para ambas as companhias a partir desta integração de infraestrutura. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Marcelo, com isso a gente encerrou as perguntas que recebemos aqui. Pode, por favor, fazer as considerações finais. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui, a equipe aqui, ao mesmo tempo que está muito satisfeita com os resultados entregues, está muito também ansiosa por começar a agir em cima de algumas outras questões, sobretudo a Bahia Terra, mas eu vejo também um espaço muito grande, como mencionado aqui, para desenvolver um plano de ESG e um plano social mais profundo, mas, sobretudo, para voltarmos nossos olhos até com mais atenção para questões de eficiência e produtividade. Essa companhia conquistou de 2019 para cá algo extremamente relevante. A gente praticamente, mais do que quadruplicou a nossa produção nesse período. Nós hoje passamos de uma companhia de 200 e poucos funcionários para mais de 1.000 funcionários. Eu brinco sempre com o pessoal aqui de que ao longo dos 2 últimos anos a gente tem vindo aqui um ambiente de startup, né? Isso no meio de uma pandemia. Acho que a gente mostrou nesse processo o seguinte: a gente consegue, como está aqui no trimestre, executar de uma forma muito eficiente o nosso modelo de negócio. A gente está acima da nossa curva 2P, que é a principal indicação que a gente dá para o mercado. A gente consegue ter resultados positivos nas nossas atividades de perfuração de workover e, em função disso, estamos ampliando a capacidade de fazer mais operações de perfuração de workover.
Mas eu acho que está na hora da gente ter um olhar ainda mais dedicado para questões de produtividade e eficiência. Isso sempre foi um guia muito forte aqui nessa companhia. É difícil, às vezes, balancear isso num momento de crescimento muito grande. A gente continua esperando crescer muito, aí, tanto organicamente quanto com a aquisição de Bahia Terra, mas estamos nos estruturando aqui, desde o alto escalão até a base, para que a gente consiga cada vez mais gerar eficiência e produtividade e possa ter a oportunidade de estar aqui, trimestre após trimestre, entregando resultados cada vez melhores para os nossos investidores. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Com isso, a gente encerra a conferência. Até a próxima. Gravação encerrada. Bom dia a todos. Obrigado.